Saudações a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone. Eu sou o Marco Silva e nós estamos dando sequência à nossa série de reportagens especiais sobre os próximos 200 anos da cidade de Ponta Grossa. É claro que nesse momento de comemoração, nesse momento de festa, e a cidade tem vários motivos para festejar, nós também estamos ajudando, e essa é a nossa proposta aqui no BNT, de pensar os próximos 200 anos. E não tem como falar sobre futuro sem pensar no presente e, é claro, sem remontar as ações do passado. E pessoas importantes na história de Ponta Grossa ajudaram e estão ajudando a construir a nossa história. E uma dessas pessoas é a primeira mulher eleita prefeita na nossa cidade. A primeira mulher que ajudou de uma forma estruturante a criar um plano de cargos e salários para os servidores municipais, mas independente do fato de ser uma mulher, é a chefe do executivo neste momento. Então, cabe a ela a pergunta. Primeiramente, prefeita Elizabeth Schmidt, muito obrigado por nos receber. E a pergunta que nós queremos lhe fazer é: qual é a cidade que está sendo desenhada para os próximos 200 anos? Acredito que Ponta Grossa, nesses 200 anos de história, ela sempre teve projeções para amanhã, para amanhã, para amanhã e para amanhã. E agora não é diferente. Tanto é que nós tivemos no dia 1º de setembro uma palestra com o Gil Giardelli, que é um especialista em inteligência artificial, mostrando para nós qual é a relação entre a inteligência artificial e a humana e a importância das pessoas em todos os processos. Não existe inteligência artificial sem ter inteligência humana, sem ter pessoas. E a melhor e maior recomendação que eu li nesta palestra foi de que todos os dias nós temos que ser criativos, ousados, determinados e falar menos e fazer mais. Quer dizer, eu hoje sou o futuro que era dos meus pais. E agora, as nossas crianças são o nosso futuro. É por isso que a minha aposta maior nesse futuro está na educação. É através da educação. E não me sinto mais realizada do que, por exemplo, te contar aqui que nós temos os nossos laboratórios de aprendizagem criativa, nós temos um programa enorme que nós lançamos agora, que se chama Sinapses Criativas. Imagine as crianças saberem o que é isso, sinapses criativas. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não quero interromper, porque eu falo muito disso com a minha filha e falo disso com a nossa equipe. A gente precisa fazer sinapses, a gente precisa fazer relações rápidas. Conexões, né? Então, eu que fui professora por 40 anos, e eu dizia para os meus alunos, a sociedade está correndo, voando, e foi o que o Gil contou para nós lá e mostrou coisas assim que todos ficamos extasiados. Aquilo que era ficção científica na minha época, hoje está se realizando. Agora já tem uma nova ficção científica que já está se realizando também, né? E aí você vai no Ouro Verde e vê uma criança de 7 anos ensinando você como é que você faz um jacarezinho de grampo de roupa que acende os olhos, que é o positivo com o negativo. O carrinho que anda para lá e para cá, as rodinhas que eles fizeram, onde que está o positivo, onde que está o negativo, eles me ensinando. Então, a educação, até muito pouco tempo, estava correndo atrás da sociedade que estava se transformando. Hoje nós já estamos chegando perto dessa transformação. Nós estamos no século XXI com as nossas crianças, porque nós temos que projetar para frente esse futuro. Então, as crianças que já nasceram com um instrumento tão especial nas mãos, que é um telefone, né? Esse acesso que está assim proliferando cada dia mais, tem que ter rupturas dentro do processo pedagógico, para que eles tenham essas sinapses criativas todo dia e toda hora. Então, este é o maior caminho para nós chegarmos a um futuro brilhante da nossa cidade cada vez mais, através da educação.
Não esperava uma resposta diferente da senhora, que o futuro passa pela educação. O presente, ele está sendo construído também com muitas ajudas. Eu acompanho a cidade de Ponta Grossa há algum tempo e tenho visto que muitas entidades estão colaborando, muitas pessoas estão fazendo parte desse processo. Uma dessas áreas, e tem a ver com a minha segunda pergunta, que é sobre o planejamento para a cidade, as soluções que estão sendo projetadas, o planejamento para o futuro. O Masterplan, um grande estudo, falando sobre potencialidades, falando sobre a vocação da cidade de Ponta Grossa. Do ponto de vista do executivo, o que está sendo feito neste momento para dar vazão a esse plano de ação para os próximos anos em Ponta Grossa? Na verdade, nós temos dois vieses para tratar. O primeiro deles é a cidade, o outro deles é a gestão. São duas coisas distintas, diferentes. E o que é que eu vejo na cidade? Eu vejo que a cidade, se tinha, quando fez 100 anos, 21 mil pessoas, ela cresceu 1.606% em 100 anos. E isso foi feito por quem? Por pessoas. Pessoas que aqui chegaram, que aqui vieram e que aqui investiram nessa cidade. Porque o trem passou por aqui, o avião chegou aqui, os caminhões passaram por aqui, os carroções estavam aqui, né? Então, esse processo todo de crescimento, de desenvolvimento econômico da nossa cidade tem a ver com a indústria, com o comércio, com a agricultura, com os serviços, que são muito fortes. A cidade está muito rica. Nós temos o maior PIB do estado do Paraná, maior do que Curitiba. Valor agregado, você mesmo disse, é 1,5 bi maior que Maringá, 2,5 bi maior que Londrina. Então a cidade está rica. E esses empresários estão junto conosco, nós somos parceiros. Nós estamos pagando a metade do Masterplan, eles estão pagando a outra metade, para fazer um projeto para o ano 2043. Ou seja, que aí entra no segundo ponto que a senhora falou, não é gestão, aí sim Exatamente. cidade. Então, não, eu estou falando da cidade, mas com a gestão junto. Pois não. Porque a gente vai estar em parceria. Sempre. Né? Sempre em parceria. Porque, por exemplo, há 10 anos atrás, mais ou menos, vou dizer 10 anos, talvez um pouco mais, a proximidade da nossa cidade com Curitiba, capital, era um grande empecilho para o nosso desenvolvimento. Era desculpa de todos os lados, né? Não vamos não porque está em Curitiba. Não precisa porque tem em Curitiba. Não precisa, não há necessidade. E todos nós íamos para Curitiba. Hoje é o contrário. É a cereja do bolo. Ponta Grossa está sendo, e ninguém segura mais Ponta Grossa, eu já disse isso várias vezes, está sendo realmente tendo como grande vantagem a sua localização. É só 100 quilômetros de Curitiba e é só 200 do Porto de Paranaguá. E tem avião, tem aeroporto, que hoje, inclusive, eu recebi aqui o resultado de um estudo técnico que eu pedi do nosso aeroporto para saber qual é o impacto que ele recebe, e ele consegue receber avião a jato, sim. Agora a gente vai, hoje eu recebi o relatório, a gente já vai atrás disso. Então, essas possibilidades agora, locacionais, realmente são a nossa cereja do bolo. As indústrias estão querendo vir para a nossa cidade. E eu estou anunciando todo dia, toda hora. Só esse ano, tudo que eu vou anunciar vai ser muita coisa. E aí, qual é o papel do gestor público e da gestão pública? É captar essas indústrias, essas empresas. Por que você acha que eu fui numa missão para Dubai, numa missão para o Japão, junto com o governador? O governador está fazendo um trabalho excelente, vendendo o Paraná. E Ponta Grossa foi junto em 2 vezes nas missões, para mostrar a nossa força. O que nós somos capazes de fazer. O que acontece nesse estado maravilhoso, forte, para que eles venham. Então, isso é atração, é captação. E daí nós temos que fazer o nosso outro lado aqui, que é os incentivos fiscais, que tem do governo estadual e do governo municipal. Essa última indústria, por exemplo, que eu anunciei agora, os mexicanos os mexicanos, Envases, fabricação de garrafa PET, 70 milhões de dólares de investimento.
compraram um terreno caríssimo, que já existia na nossa cidade sempre. Há 200 anos já estava lá o terreno. Nós nunca recebemos R$1 para aquele terreno. Agora eu vou dar 20 anos de isenção de isenção de IPTU, que não é nada para nós, né? E sim um grande incentivo para eles virem. Eles merecem isso, assim que a gente tem feito, né? Em todas as indústrias que tem chego. Você tem que mostrar que você também tem condições de apoiar agilidade nos processos. Todos eles todos eles dizem... Unânimes em dizer. Unânimes em dizer que a agilidade que acontece em Ponta Grossa não é comum em outro lugar. Tá certo. Bom, prefeito, é claro que as atrações de investimentos, essa busca, e é inevitável que isso... inevitável não. Ninguém contraria o crescimento que é óbvio, as coisas que são aparentes. E aí, nesse sentido, começam a aparecer gargalos, perspectivas. Muito se dizia no passado, e falava-se sobre a cidade dos viadutos, a nossa topografia. Então, eu vou usar um exemplo só, e que, claro, não quero ficar nesse ponto, mas queria que a senhora falasse sobre as perspectivas para esse grande crescimento. Como a cidade está se preparando, então, ou deve se preparar? Vou usar como exemplo os bairros Londres, Costa Rica, Panamá, enfim, aquele lado da cidade que está argolado por conta de uma passagem, ou então São Martim por conta de uma passagem. Prefeita, o que está sendo imaginado que a cidade tem que fazer, ou vai fazer, ou está fazendo, para que ela possa crescer efetivamente e que a sua estrutura não acabe sendo um empecilho para esse desenvolvimento? Veja só, nós falamos no desenvolvimento econômico, até agora. Sim. Eu quero falar também no social, né? Porque não adianta existir o desenvolvimento econômico sem o social. E as consequências da cidade crescer tão grande, tão rapidamente assim, vêm os seus problemas juntos. E nós temos que levar todos os equipamentos de serviços da prefeitura para todas essas comunidades, em todos os lugares. Esses dias eu estava comentando com o prefeito que disse para mim, quantas escolas a senhora tem? Eu falei 168. Não, a senhora está errada, eu só tenho 80 e eu tenho 100 mil habitantes mais que a senhora. Uma cidade nova, planejada, com 570 quilômetros quadrados. Nós somos uma cidade antiga, sem planejamento, com 2.200 quilômetros quadrados. Então, nós temos que levar esses equipamentos, esses serviços, com dinheiro da onde? Dinheiro da arrecadação de quem? Das próprias indústrias que vêm aqui, de toda a agricultura que a gente tem, de toda a indústria, a agroindústria que a gente tem, de todos os serviços, quer dizer, os IPTU, todos os impostos, nós precisamos retornar para a comunidade. Então, 25% é obrigatório para a educação. Fazemos plenamente, a nossa educação ela é exemplar para o restante do país. Ela é uma referência. Nós estamos consolidados em todos os nossos números aí, está um espetáculo. E aí tem a questão da saúde, que é, para mim, o calcanhar de Aquiles, e que nós estamos fazendo uma grande revolução. Nós estamos fazendo um nó. Nós estamos realmente agora arcando com aquilo que é da nossa responsabilidade de verdade, porque hospitais não devem ser mantidos por prefeituras. Média e alta complexidade é responsabilidade do Estado. Nós estávamos, em 2021, com os seguintes números. A minha responsabilidade, saúde, atenção primária, investimos 7 milhões e 700. Nos 2 hospitais que nós tínhamos, 77 milhões. Quer dizer, nós precisamos inverter essa ordem, e é o que a gente está conseguindo fazer. Porque o hospital infantil foi para o Estado, através da UEPG, a responsabilidade é deles. Uma grande mentira quando alguém disse que eu fechei o hospitalzinho. Não fechei o hospitalzinho, coisa nenhuma. Ao contrário, nós tínhamos 2 especialidades, hoje tem 11 especialidades. O que nós fechamos foi o que era a porta de entrada, que é serviço básico meu, e que abriu o CAC. Muito melhor ainda, porque nunca mais ninguém reclamou de criança.
Posso fazer, eu vou aproveitar esse momento, porque a senhora sabe, não é segredo para ninguém, o Portal Boca no Trombone nasceu em meio a essa situação. Nós temos 2 anos, inclusive o nosso dia de aniversário é o mesmo dia do aniversário da cidade de Ponta Grossa, foi propositadamente pensado nisso, e por diversas vezes nós fizemos reportagens em frente às unidades de saúde, fizemos em frente à UPA, e tem um dia emblemático que eu estava lá na frente da UPA Santana, e a pessoa falando e reclamando do atraso, e eu falei assim, e eu vou hoje ter a oportunidade de passar para a senhora o direito de resposta para isso. Eu dizia, prefeita Elizabeth, olhe nos olhos das pessoas, responda às pessoas o que é que está acontecendo com a saúde em Ponta Grossa, por que dessa situação? E eu gostaria que a senhora respondesse isso agora. Estávamos em plena pandemia, Covid. No mundo, houve explosão e necessidade de novas soluções. A pandemia não veio com um guia, com manual, com receita. A pandemia veio para nos arrasar. E nós fizemos tudo que a gente pôde. Tudo que a gente pôde. As pessoas esperavam mesmo. Vocês acham que eu não gostaria que vocês estivessem me aplaudindo? Parabéns, a senhora tem médico, a senhora tem isso, a senhora tem... Claro que eu queria, mas era impossível naquele momento. E agora que nós estamos começando a respirar depois de 2 anos, 3º ano meu, depois de 2 anos de pandemia. Gente, foi uma coisa absurda o que aconteceu. Nós só perdíamos médicos, não ganhávamos médicos. Agora que nós estamos recompondo os nossos quadros, estamos restabelecendo toda a nossa estrutura de unidades básicas de saúde, porque nós temos 54 unidades básicas, estavam caindo. Por quê? Porque todo o dinheiro ia para um funil, que eram 2 hospitais, e que agora está na responsabilidade do governo do estado. Essa semana entregamos a primeira parte do Hospital Amadeu Pupi, porque quando falo em pronto-socorro, as pessoas não se atinam. Aonde você estava lá, é a UPA Santana. Era o pronto-socorro, que foi tirado lá do lado do Hospital Amadeu Pupi e foi colocado na UPA Santana. O pronto-socorro é ali, é urgência e emergência. Não é para dorzinho na unha, é para urgência e emergência. E as pessoas estavam indo lá por quê? Porque não tínhamos estruturação, não tínhamos fortaleza nas nossas unidades básicas, porque o dinheiro estava indo para o lugar errado. E eu tive a coragem de arrumar isso, estamos arrumando isso. Prefeita, mas é importante dizer sobre esses desafios. Ok, a saúde continua sendo, como a senhora mesmo disse, uma área muito nevrálgica, uma área que realmente vai precisar de mais investimentos, mais ações. Mas eu queria que a senhora falasse sobre as grandes obras. A senhora, por muito tempo, inclusive, não sei se, eu não me recordo, mas não sei se a senhora foi secretária do governo Vosgrau, trabalhou com ele. 8 anos. 8 anos. Uhum. Vosgrau é conhecido como prefeito das grandes obras, coisas grandiosas, vultuosas. A cidade precisa novamente, prefeita, de grandes viadutos, grandes gargalos, grandes conexões. Como é que está sendo planejado isso? Eu não falei ainda da última pergunta sobre Panamá, Costa Rica, Londres. Esses. Né, não falei lá. Mas nós temos um planejamento viário muito bem feito, e quero te contar um segredo que nem eu sabia. Descobri há bem pouco tempo. Sabe o túnel? Sei, do São Martim, que não pode ter da rede. O túnel do São Martim, que é da Rumo, ele não é um túnel. Ele é um bueiro celular. Ah, ele é um foi construído naquela época para passagem de água. Não passa trem quando chovava. Passa, claro que passa trem em cima, até hoje. Passa. Mas ele foi se transformando na medida que a cidade foi aumentando para aquele lado, num túnel. Mas ele não é um túnel. Ele não foi projetado para ser túnel. Por isso que ele é estreitinho. Era uma passagem de água, como um bueiro celular que eu fiz esses dias aqui, Sim, na Honda, entendeu? Então, nós temos um plano viário de fazer com que esse gargalo deixe de existir, que saia lá por trás. Inclusive, para chegar no São Martim e na Estrada do Alagados, que nós vamos ter uma novidade muito importante agora, dia 15, para anunciar, a ponte vai ser aberta, no que sejam entregues aquelas casas ali do Pacaembu. A ponte vai ser aberta, quer dizer, vai ser mais um acesso importante lá,
e que a gente quer fazer por dentro, que não passa mais pelo trilho do trem. E aqui para o lado de cá, infelizmente, não tem outra forma a não ser pelo trilho do trem. E isso é um perigo constante, né? De todo dia e toda hora. E então, o pessoal lá dessa região, Lagoa Dourada, por exemplo, já estão nos nossos projetos aqui de pavimentação, já tem escola, já tem uma unidade básica de saúde sendo construída, excepcional. Para você ter uma ideia, nós construímos e estamos em obra em 24 mil metros quadrados, que quer dizer 24 mais 14, 38 milhões de reais em execução só na educação. Só na educação. Nós temos 9 CMEIs sendo construídos. Eu estive visitando essa semana ainda o CMEI que já está sendo pintado, o CMEI que já está com cobertura, o CMEI que está no meio da parede, o CMEI que está ainda com terraplanagem e assim por diante. Então, nós temos muitas obras aí e outras obras entregues que já foram, inclusive de unidades básicas de saúde, né? Que está em andamento mais ou menos 45 milhões de reais de unidades básicas de saúde, etc. Então, sem comparar com o Vosgrau era engenheiro, né? Mas eu ontem escutei de um senhor, a senhora está fazendo mais que o Vosgrau em tão pouco tempo. Eu falei, nossa, que elogio! A gente está fazendo ao longo dessa semana uma série de reportagens sobre os 200 anos, e uma das reportagens é sobre a lenda do Firme Kuzuki. Então, daqui a pouco vai ter o Firme com a Elizabeth? Com certeza vai ter Firme com a Elizabeth. Tá, prefeita. Vamos lá. Agora vamos... Daí o nosso orçamento é a base de tudo isso, para a gente poder fazer esses serviços. As emendas impositivas dos vereadores, as emendas de todos os nossos deputados estaduais e federais, os senadores que estão pedindo, estão incomodando Deus e o mundo, porque nós precisamos desse fortalecimento aqui. A partir do momento que nós estamos há 25 anos sem aumentar o IPTU... Então, esse foi o último tema que eu separei, porque a cidade está sendo considerada a cidade inteligente, a cidade, sim, empreendedora. A cidade foi reconhecida no desenvolvimento do turismo, a cidade está trazendo o 5G, enfim, a cidade está avançando em várias áreas relacionadas ao desenvolvimento econômico, principalmente. Porém, e isso eu devo até, olha, é inusitado isso, porque eu estou citando não é concorrente, porque eu não considero isso um concorrente, mas o Wilson de Oliveira, há muito tempo, um grande, eu chamo ele de estadista, porque ele sempre trabalha com desenvolvimento. E ele trazia, e a gente trabalhava com esses dados, sempre sobre a comparação de Ponta Grossa com Maringá, Londrina, Cascavel, em termos de arrecadação. A cidade de Ponta Grossa... Eu gosto da sua frase, que a cidade é rica, mas a prefeitura é pobre. Uhum. Eu queria que a senhora explicasse o que está sendo feito, então, para que a prefeitura passe a ter mais dinheiro. E o que isso interfere na vida das pessoas, principalmente dos empresários? Começa por aí, né? Captando indústrias, empresas, emprego e renda para a nossa população e para a nossa região toda aqui. E, principalmente, essa integração e essa captação de pessoas para nos ajudarem a governar. Então, por exemplo, eu chamei aqui todos os motoristas de aplicativos. Sabe por quê? Eu pedi para eles me recomendarem algumas ruas, alguns trechos que eu devo fazer o recap. Eles estão todo dia na rua. E daí, eles trouxeram uma tarefa para mim. Sabe o que eles me disseram? Nós estamos muito felizes, porque nós estamos governando junto com a prefeita. Então, da mesma forma, os empresários, os políticos estão se integrando para ajudar a nossa cidade, porque a eleição, ela termina, a gente tem que virar a página e todos, como acontece em Maringá, em Londrina, todos trabalharem em prol da cidade. Eu acredito, assim, que nós temos que o mote principal, a gente precisa de dinheiro, porque as demandas são infinitas. E as verbas são finitas. Tá. Mas eu já fiz a minha tarefa de casa. E estou fazendo todos os dias. Economia constante. Cortei 5 braços inúteis da prefeitura. Economizei. Tive superávit de 100 milhões de reais do ano passado para esse ano. Tanto é que eu pude fazer o que você acabou de dizer, plano de cargos e salários.
Se não tivesse pavimentado isso, não teria conseguido. Abaixar o preço da passagem, fazer subsídio. Transporte coletivo também é um direito social, como saúde e como educação. Se eu estou investindo, este ano, 270 milhões em saúde e 380 milhões em educação, o ano que vem a projeção de 300 milhões em saúde e 410 milhões em educação, é sinal de que nós estamos fazendo a nossa tarefa de casa. Nós cortamos, nós temos dinheiro, eu consegui fazer o subsídio e o transporte coletivo também é um direito social. A nossa segurança está sendo exemplar, vou contratar mais 100 agora. O nosso limite prudencial, que era em 2018 55%, em 2021 50%, agora é 45%. Quer dizer, nós já estamos fazendo um pequeno milagre para conseguir pôr a cidade no patamar que ela merece, que ela precisa estar. Aqui não se trata de nenhum momento de, vamos passar pano para prefeito, porque não é esse o princípio da coisa. Mas eu queria que a senhora usasse um pouco de forma direta, conversasse, porque em nenhum momento eu pedi para a senhora olhar nos olhos e falasse com o povo que acompanha a gente para um pouco no trombone, mas é que essa transformação, em específico, ela vai também depender de cada um. Então, eu vou finalizar falando sobre os próximos 200 anos a partir do cada um. Tem uma frase que eu aprendi, que se você desvia 1 ou 100, é a mesma coisa. Mas você não pode cobrar de quem desviou 1 se você também fura fila, por exemplo. Então, nesse caso específico sobre arrecadação, o município de Ponta Grossa fez convênios, está fazendo também a sua parte no sentido de, eu vou usar o exemplo muito direto, atenção você que é empresário de ramos como salão de beleza, academia, você que tem, enfim, restaurante, muito se sonega e pouco vai para a nota. A prefeitura e o município, o estado estão unindo. Queria que a senhora falasse, terminasse falando sobre os 200 anos a partir do indivíduo. A cidade precisa também dessa correção. Eu acredito o seguinte, que uma cidade não se faz sozinha. Ela faz por milhares de pessoas que estavam aí desde 0 anos, né, até hoje. E todos construíram a cidade. Eu tive a felicidade de ler o jornal do Diário dos Campos de setembro de 1923. Você não imagina o comprometimento das pessoas quando nós tínhamos 21 mil pessoas aqui, cada um com a sua responsabilidade nos festejos do centenário da cidade. Todas as tarefas divididas. Então, além desses convênios, porque agora, com essa tecnologia que nós temos à nossa disposição, as coisas todas se cruzam, Receita Estadual, Receita Federal e Prefeitura, é tudo cruzado, não vai ter mais a possibilidade de sonegação. E eu acho que é uma questão de ética, né? Inclusive, como diz você, furar fila é horrível, assim como roubar é horrível. Quer dizer, cada um tem que ter a sua responsabilidade, sim, para que os serviços sejam de melhor qualidade, de maior qualidade, para que nós tenhamos o asfalto novo na nossa casa. Você não imagina a resposta das pessoas com relação a esse asfalto novo. As pessoas a me dizerem, eu estou pintando, estou reformando, estou plantando florzinha, porque é o meu sonho, e agora a senhora trouxe o asfalto aqui na frente da minha casa. Nós já investimos mais de 150 milhões e vamos fazer, este ano ainda, mais de 300 milhões de licitação em asfalto. Para quem? É para mim? É para você? Não, é para o povo da cidade, para as pessoas que precisam. Por exemplo, sabe qual foi o primeiro bairro que eu levei asfalto e que está finalizando agora? São Martim. Um lugar onde eu perdi feio. Mas aonde eu vi que era um lugar que não estava no mapa da cidade e que as pessoas precisavam de mim lá. E eu levei a transformação lá, diziam para mim, mas a senhora vai começar onde a senhora perdeu? Eu falei, não me interessa, a eleição já foi. Nós temos que ir na Vila Romana, no Santo de Virges, lá no fim do mundo, que estão fora do mapa. E eu estou indo, eu estou chegando lá. Então, todas as tecnologias que nos ajudam hoje
para fortalecer a nossa cidade e pavimentar o futuro dessa cidade, estão à nossa disposição. O cercamento que nós estamos fazendo de segurança na nossa cidade, eu já recuperei, já perdi carro. Com a minha ação, que uma pessoa me mandou a placa e eu mandei para a Guarda Municipal, imediatamente, em 3 horas, prenderam o bandido. Quer dizer, a nossa Guarda Municipal está sendo também instrumentalizada para fazer uma integração. Nós temos aqui nessa sala reuniões todos os meses do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança de todas as seguranças que existem, para que a gente possa fortalecer. E agora vai ter troca do comando da guarda. Estou contratando 100 guardas, você sabe disso, e vou entregar nesse dia, a Guarda Municipal está fazendo 20 anos, 100 pistolas de grafeno, que é o material mais resistível do mundo. E a empresa, inclusive, vem aqui porque é a primeira cidade do Brasil que vai ter essas pistolas. Então, é para segurar quem? Teu filho, teu neto, teu sobrinho, teu marido, as pessoas que você ama. É para isso que eu estou aqui, para me colocar no lugar das mulheres, com um olhar diferente. Eu sou um bicho diferente dentro da política. Gente, o portal Boca no Trombone é muito diferente em todos os aspectos. Vocês viram de forma muito singela que hoje nós demos a oportunidade da chefe do executivo falar, conversar. Não é muito comum que a gente traga, tem sido mais comum recentemente, que a gente consiga trazer a prefeita para falar. Ela é a chefe do executivo e ela é efetivamente quem tem as canetas para resolver muitas coisas, mas também é a pessoa que está fazendo a articulação. Eu quero convidar você que está nos acompanhando a deixar o seu comentário. Você não concorda com algum aspecto? Deixe aqui o seu comentário. Nós vamos deixar ao longo do tempo as principais dúvidas para que depois a gente possa vir para uma nova entrevista. Prefeita, muito obrigado. A cidade está comemorando 200 anos, várias coisas sendo anunciadas, mas acima de tudo, eu vou deixar a senhora falar com os habitantes de Ponta Grossa, as famílias que compõem a nossa cidade. Quero fazer um convite especial para que todos estejam conosco em várias atividades que estão sendo divulgadas aí, para nós fazermos a nossa festa de 200 anos, uma festa lindíssima. O fato de nós termos 127 entidades inscritas, fora os militares, para o nosso desfile, já mostra para nós e demonstra que a população quer demonstrar o seu amor, né, pela cidade. Eu amo Ponta Grossa. É isso que eu quero que cada um de vocês diga e haja da forma melhor que você puder para contribuir para o crescimento e o desenvolvimento social, cultural e econômico da nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você pela companhia, pela audiência. Eu sou o Marco Silva, este é o portal Boca no Trombone. Muito obrigado.